Da acessibilidade, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Artigo 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Inciso 1. Aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação de informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva. Inciso 2. A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3. Aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento de congênere. E, inciso 4, a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte de informação e comunicação, inclusive de sistemas de tecnologias da informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações, abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Parágrafo 1º. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. Parágrafo 3º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares de educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. Parágrafo 4º. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Parágrafo 5º. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Artigo 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, de arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras e acessibilidade previstas em legislação e normas técnicas pertinentes. Parágrafo 2º. Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes, e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou serviço, deve ser testado o atendimento às regras de acessibilidade. Parágrafo 3º. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Artigo 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Parágrafo 1º.
As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução. Artigo 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, número 10.257 e número 12.587. Inciso 1. Os planos diretores municipais e os planos diretores de trânsito e transporte, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta lei. Inciso 2. Os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo, as leis do sistema viário. Inciso 3. Os estudos prévios de impacto de vizinhança. Inciso 4. As atividades de fiscalização e imposição de sanções. Inciso 5. A legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Parágrafo 1º. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Parágrafo 2º. A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando tiver sido emitida anteriormente, as exigências de acessibilidade é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Artigo 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Inciso 1. Eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para a implementação das ações. Inciso 2. Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Artigo 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. Capítulo 2. Do acesso à informação e à comunicação. Artigo 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Parágrafo 1º. Os sítios devem conter símbolos de acessibilidade em destaque. Parágrafo 2º. Telecentros comunitários que receberem recurso público federal para seu custeio ou sua instalação em lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Parágrafo 3º. Os telecentros e as lan houses de que trata o parágrafo 2º deste artigo devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Artigo 64. A acessibilidade nos sítios de internet de que trata o artigo 63 desta lei deve ser observada para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 54 desta lei. Artigo 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. Artigo 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel, celular, com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras
de todas as operações e funções disponíveis. Artigo 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2º, janela com intérprete de Libras. Inciso 3º, audiodescrição. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 1º. Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Parágrafo 2º. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres diferentes, contrastes e impressão em braille. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. Artigo 69. O poder público deve assegurar disponibilidade de informações corretas e claras sobre diferentes produtos e serviços ofertados, pois qualquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplica-se no que couber os artigos 40 a 41 da Lei 8.078. Parágrafo 1º. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários vinculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o artigo 67 desta lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos artigos 36 a 38 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo 2º. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. Artigo 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científica e cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no artigo 67 desta lei. Artigo 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científica e cultural, promovidos ou financiados pelo poder público, devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes de administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Artigo 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, de guias, intérpretes e de profissionais habilitados em braille, autodescrição, estenotipia e legendagem.